Boa noite, irmãos e irmãs. É uma bênção podermos estar aqui nesta noite para transmitir a palavra de Deus ao seu coração. Não é um culto no termo bíblico de culto, porque não estamos todos reunidos no mesmo lugar, como a palavra de Deus nos orienta. Contudo, é um momento em que você, na sua casa, pode cultuar com a sua família, e eu, através deste instrumento da internet, posso levar a você a edificação da palavra de Deus pela pregação, pela instrução bíblica. Por isso, a nossa oração para que este momento seja um momento realmente valioso, edificante, uma oportunidade de Deus para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Por isso eu quero que você curve a sua cabeça neste momento e você ore preparando-se para este momento de culto. Reúna toda a sua família, coloque aí em volta do seu aparelho de internet, para que você possa, junto com a sua família, acompanhar, cantar e orar junto conosco, e assim nós podemos tributar a Deus o culto que é devido. Se você reunir a sua família, se você tiver disposição de cultuar, a letra do texto bíblico vai aparecer aí na sua tela, mas você pode ler também na sua Bíblia, e a letra do hino vai aparecer aí também na sua tela, mas também você pode acompanhar pelo seu inário. Faça deste momento um momento de culto, seja individual ou seja familiar. Melhor que seja familiar, e assim você vai poder prestar a Deus o culto que é devido e também ser instruído pela sua palavra. Ó Deus nosso Pai, neste tempo tão diferente, em que a Tua igreja está dispersa, cada família na sua casa, cada irmão em um lugar diferente, que o Espírito do Senhor, que é o Espírito que promove a comunhão cristã, esteja nos unindo, nos entrelaçando, pelo poder que o Teu Santo Espírito tem de promover a comunhão, e assim use este instrumento para abençoar nossas almas, para nos instruir na Tua palavra e para nos levar a glorificar ao Senhor por nossa vida pessoal e por nossa família, e que o Senhor nos veja como igreja que somos, unidos todos pelo Teu Espírito no Teu corpo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Glória ao
amigos, nós estamos atravessando uma fase muito difícil na nossa pátria e no mundo. O Senhor Jesus Cristo diz que todo aquele que pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, abre-se-á. Jesus Cristo é Deus. Nós vamos aprender a pedir a Ele socorro para a nossa nação, nosso povo, as igrejas, que nós temos tantos dias que estão sem reunir nas igrejas por medo dessa epidemia. Mas vamos orar. Aquele que pede, recebe. Vamos pedir a Deus? Ó Deus querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, ó Deus, primeiramente render louvores ao Teu santo e glorioso nome, porque o Senhor é bom e misericordioso. Senhor Deus, abençoa a nossa pátria, o mundo, a nossa cidade, o nosso povo, as igrejas que proclamam o Teu santo nome, para que todos nós possamos, ó Deus, aprender lições com o que está acontecendo, arrepender dos nossos pecados e voltar para o Senhor. Tem compaixão de nós, nós suplicamos tudo isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos ler então o texto de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13. Tem como título Amor, o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. O grande amor que meu Jesus por mim mostrou na rude cruz, morrendo a fim de me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? O
cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu, por mim, para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? A zombaria tão cruel, a cruz horrendo, amargo fel, sofridos para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Incomparável Salvador, teu inefável santo amor, que é impossível de sondar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Vamos orar. Deus bondoso, glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus presente, o Deus gracioso, que revela o Teu caráter amoroso na Tua criação e na Tua providência. O Senhor ama toda a Tua criação, mas ama de forma muito especial aqueles que, por meio de Jesus Cristo, se voltam para Ti com o coração contrito, com o coração humilde, com o coração dependente da Tua graça. O Senhor nos tem mostrado o Teu amor todos os dias. O Senhor nos tem mostrado o Teu amor neste tempo de crise e de isolamento e nesse período de dispersão da Tua igreja. O Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Por isso nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler neste momento a palavra de Deus na carta aos Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, e vamos falar sobre a mutualidade cristã como fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos expondo a carta aos Gálatas. No domingo passado nós interrompemos para falar sobre a Páscoa e a Santa Ceia, e hoje voltaremos a este texto. Gálatas 6, de 1 a 5 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro.
porque cada um levará o seu próprio fardo. Que Deus nos abençoe em sua infinita graça, para que sejamos iluminados e possamos compreender a sua santa palavra nesta noite. Como dissemos, vamos falar sobre a mutualidade cristã como fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Muito bem, nós já vimos que o apóstolo Paulo escreveu esta carta com o propósito de expor a graça de Deus em Cristo Jesus. Nesta carta, ele fala que a salvação é unicamente por meio da graça em Cristo Jesus. Também nesta carta, ele fala que a nossa liberdade foi conquistada por Cristo Jesus. Cristo, quando morreu por nós, nos libertou da escravidão da lei, da maldição da lei. Na última exposição que fizemos, sobre o capítulo 5, nós vimos que a liberdade em Cristo é uma liberdade para fazermos o que devemos fazer e não uma liberdade para fazermos o que queremos fazer. Esta liberdade nos capacita a vencer a nossa luta contra o pecado, contra a natureza humana caída, e esta liberdade em Cristo também nos abençoa para vivermos a vida espiritual e produzirmos o fruto do Espírito Santo. Como fruto desta liberdade cristã, no capítulo 5, nós vimos que nós podemos fazer aquilo que nós devemos fazer para a glória de Deus em relação aos nossos irmãos, vivendo uma vida cristã amorosa e uma vida cristã harmoniosa. Agora, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala do efeito que esta graça de Deus em Cristo Jesus vai produzir nos filhos de Deus, nos crentes, levando-os a viver esta mutualidade cristã. E nós gostaríamos de chamar a atenção para o versículo 1, quando o apóstolo nos diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Então, a correção mútua é fruto da graça de Deus em Cristo, que nos capacita a viver uma vida cristã na coletividade. E a vida cristã na coletividade exige esta mutualidade, ou seja, nós somos um corpo formado por muitos membros e, como tal, devemos viver uma vida cristã em mutualidade, ou seja, em cooperação uns aos outros. E a correção mútua faz parte desta cooperação, desta harmonia, desta vida coletiva. Ele começa dizendo o seguinte: se alguém for surpreendido em alguma falta. Surpreendido é uma palavra muito bonita aqui e muito importante. Por quê? Porque, ao contrário daqueles que vivem na carne, e aqueles que vivem na carne têm o pecado como uma prática normal, aqueles que vivem na carne têm o pecado como uma norma, como uma prática. Para os que vivem no Espírito, para os que estão na graça de Cristo, o pecado não é uma norma, o pecado é uma surpresa, é um acidente. 1 João capítulo 2, versículo 1, nós vamos ver que o apóstolo trata o pecado também desta forma, como um acidente. Ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Este argumento dos apóstolos nos ensina que a graça de Deus não nos libera para uma vida de pecado. Ao contrário, ela nos libera para uma vida no Espírito. Porém, esta vida no Espírito, por causa da nossa fraqueza, da nossa humanidade e por causa da natureza pecaminosa que ainda habita em nós,
é comum que alguns, em algumas circunstâncias, sejam surpreendidos em queda. É possível que nós nos deslizemos algumas vezes e sempre nos deslizamos. Então, quando João fala, se todavia alguém pecar, ou seja, nós fomos capacitados por Cristo para sermos livres da escravidão do pecado. Porém, pode ocorrer e ocorre de nós escorregarmos, deslizarmos e cairmos. A vida mútua, a vida cristã, na sua mutualidade, nos faz viver em harmonia, nos faz viver em comunhão, nos faz andar uns com os outros. E ao andarmos uns com os outros, nós podemos e devemos nos apoiar uns nos outros. E também nós devemos corrigir uns aos outros. Então ele diz, se alguém é surpreendido em alguma falta, não é? Então corrigi-o com espírito de brandura. Este corrigir com espírito de brandura também é muito importante. Nós, na mutualidade cristã, precisamos tratar dos irmãos que estão em pecado. E precisamos também sermos tratados quando nós cairmos em pecado. Por isso, o espírito de brandura determina esta relação. Não devemos agir para com o outro em reprovação severa, ao ponto de o desanimarmos, ao ponto de o ferirmos, ao ponto de o irritarmos. Mas também não devemos ser condescendentes com o seu erro. Por isso, de forma amorosa e branda, devemos corrigir uns aos outros. Esta correção com brandura é fruto do amor cristão que nos leva à santificação. No capítulo 5, versículo 13, o apóstolo já havia dito: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros. Então, ninguém pode alegar: você não tem nada com a minha vida, porque eu sou livre em Cristo. Não, é o contrário. Como nós somos livres em Cristo, nós devemos usar esta liberdade para a glória de Cristo, e nós devemos também servir uns aos outros. E servir uns aos outros inclui corrigirmos e sermos corrigidos mutuamente. Mateus, o apóstolo, escreveu também no seu Evangelho, no capítulo 18, versículo 18, que nós devemos corrigir os irmãos faltosos. E nós devemos corrigir os irmãos faltosos buscando o seu bem. Se o teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, o amor que nos leva a corrigir com brandura tem como propósito ganhar o irmão, fortalecer o irmão, ajudar o irmão. E é assim que nós devemos também ver o outro quando ele nos corrigir, entender que ele quer nos ajudar, que ele quer nos ganhar, que ele quer nos direcionar para a vida do Espírito que Deus em Cristo nos convida a viver. Muito bem, o apóstolo diz que esta mutualidade da vida comunitária da igreja é o cumprimento da lei de Cristo. Versículo 2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Antes, porém, de passar a esse versículo 2, quero voltar um pouquinho aqui no versículo 1, no seu final, quando diz assim: e guarda-te para que não sejas também tentado. Quando o apóstolo nos orienta sobre isso, ele está dizendo o seguinte: seja brando, corrija o irmão com humildade, sabendo que você também é frágil, sabendo que você também é pecador, sabendo que você também pode cometer erros, e por isso, não só use de brandura ao corrigir o outro, como também seja vigilante para não cair. Escrevendo em outro lugar, me parece que é na carta aos Coríntios, ele diz:
aquele que está de pé, veja que não caia. Então nós precisamos sempre exercer o amor cristão na correção do outro e sempre estarmos atentos, porque nós também somos suscetíveis de erro e nós podemos também cair. Então ele diz: e guarda-te para que não sejas também tentado. Bom, quando ele fala sobre cumprir a lei de Cristo, no versículo 2, ele está fazendo um contraste com a lei do judaísmo, principalmente com o espírito judaizante. Nós já falamos que nesta carta Paulo está combatendo um falso cristianismo pregado pelos judaizantes, que queria impor um legalismo cristão. O legalismo é aquela atitude de alguém que está sempre se julgando acima dos outros e sempre pregando que os outros precisam cumprir a lei. Os fariseus faziam isso. Eles impunham sobre os seus seguidores uma lei severa para ser cumprida. E Jesus os condena dizendo assim: vocês colocam fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas vocês mesmos não querem movê-los nem com um dedo sequer. Então, a salvação pela graça nos livra desta lei de legalismo que impõe o fardo pesado de carregar sobre si mesmo a sua culpabilidade e de buscar, por meio das próprias obras, a justificação. A graça nos liberta desta obrigação de nos justificarmos pelo cumprimento da lei, mas a graça nos impõe uma outra lei. Qual é a lei que a graça nos impõe? A graça nos impõe a lei do amor de Cristo. Toda a lei se cumpre no amor. Capítulo 5, versículo 4 de Gálatas. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a lei de Cristo é a lei do amor. E esta lei do amor faz com que as obrigações cristãs se tornem leves. Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então a lei de Cristo não nos impõe um jugo pesado, e sim um jugo leve. Qual jugo? O jugo do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esta lei, no versículo 2, a lei de Cristo, nos convida a levar as cargas uns dos outros. A ideia aqui é de suportar uns aos outros, ou seja, dar suporte uns aos outros, ser o suporte uns dos outros. Quando nós agimos desta forma, nós estamos vivendo pelo amor. Ser o suporte é corrigir o irmão faltoso, mas estender-lhe a mão para levantá-lo. Corrigir o irmão faltoso, mas dar-lhe a destra de companhia para andar junto, para se recuperar, para fortalecer. É isto que o apóstolo está nos ensinando quando ele diz: levai as cargas uns dos outros. Capítulo 5, versículo 14: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Capítulo 6, versículos 9 e 10 aqui de Gálatas diz: fazei o bem a todos. Fazer o bem, querer o bem, buscar o bem do outro, trabalhar pelo bem do outro. Esta é a lei de Cristo. Então a graça do Evangelho nos liberta da condenação da lei, da maldição da lei, para nos ensinar a praticar o amor, a praticar a mutualidade cristã. Então a obediência a Cristo é fruto do amor a Cristo e do amor de Cristo. O Senhor Jesus falou também que os seus mandamentos não são penosos. Para quem vive no amor de Cristo, cumprir a sua lei, cumprir os seus mandamentos não é algo penoso, mas é um fardo leve. Então, o fardo do irmão caído torna-se o fardo de toda a comunidade. Quem disse isto foi o comentarista da carta aos Gálatas, Donald Guthrie, da editora, publicado pela editora Vida Nova. O fardo do irmão caído
torna-se o fardo de toda a comunidade. Isto é mutualidade cristã. Isto é o amor de Cristo. Isto é praticar a lei de Cristo. Paulo escreve isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, de uma outra forma. Ele diz: porque se um membro sofre, todos sofrem com ele. Então isto é mutualidade cristã. Muito bem, dentro da mutualidade cristã, como um resultado da graça de Deus em Cristo Jesus, o apóstolo diz que nós devemos viver com humildade. Ou seja, nos versículos 3 a 5 ele escreve assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Alguns comentaristas acham que Paulo tem em mente aqui alguns dos falsos mestres que estão induzindo a igreja dos Gálatas a se rebelarem contra o evangelho que ele pregou em Cristo Jesus e a buscarem o cumprimento da lei mosaica por meio das suas próprias obras. E então Paulo diz o seguinte: se alguém julga ser alguma coisa, nada sendo, parece que a comunidade cristã dos Gálatas estavam sendo influenciadas por estes judaizantes que buscavam a sua justificação, gabando-se de serem cumpridores da lei e tentando induzir os Gálatas a abandonarem a graça do Evangelho para viverem as obras da lei. Então, estes legalistas, não é, estavam desviando os crentes da graça de Cristo. E Paulo então está dizendo o seguinte: se nós estamos fora de Cristo, nós não somos nada. Fora da graça de Cristo, nós não temos mérito algum. Nós já falamos sobre isso nos capítulos 3 e 4. E Paulo está dizendo: estes falsos mestres que se gabam de serem alguma coisa, mas eles nada são, uma vez que se eles estão fora da graça de Cristo, eles não têm nenhuma autoridade para ensinar o que estão ensinando. Então eles pensam ser alguma coisa, mas eles nada são, porque estão fora da graça de Cristo. E então ele diz o seguinte, versículo 4: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. O argumento do apóstolo é o seguinte: estes que pensam ser algo, nada sendo, porque estão fora da graça de Cristo, estão enganando a si mesmo e, ao mesmo tempo, enganando aqueles que o seguem. Mas ele diz: se cada um que está em Cristo deve provar, através da graça de Cristo, o seu próprio labor. O que Paulo está dizendo com isto é: nós somos sim alguma coisa, mas nós o somos pela graça de Cristo. Vamos falar do próprio apóstolo Paulo. Paulo muitas vezes disse o seguinte, que ele era o maior dos pecadores, o pior dos pecadores. Contudo, ele mesmo afirma: pela graça de Cristo eu sou o que sou. Apesar de considerar-se o pior de todos os pecadores, Paulo tinha plena consciência de que Cristo o havia transformado num instrumento seu para a proclamação do seu nome. E nesta graça de Cristo, Paulo diz: eu me tornei o maior dos apóstolos. Ele escreve isso em 1 Coríntios, ele escreve isso também aos Filipenses, ele escreve isso aos Colossenses, ele escreve isso em quase todas as suas cartas. Ele fala que, por causa da graça de Cristo nele, ele tornou-se um instrumento de Deus, ele tornou-se uma bênção de Deus, ele tornou-se um ministro de Deus, e como ministro de Deus, ele considera-se sim uma pessoa muito abençoada, muito importante e muito proeminente. Ele faz duas listas das suas ações. Ele fala do quanto ele sofreu pelo Evangelho, ele fala dos frutos que Deus produziu por meio dele no Evangelho,
Na carta aos Coríntios, ele fala que a própria igreja dos Coríntios era a sua carta de comprovação do seu ministério. Ele faz uma lista em Atos 15, uma lista das coisas que Deus fez por intermédio dele na obra missionária. Paulo não está se gabando destas coisas. Ele não está querendo com isto engrandecer o seu ego. O que ele está com isto dizendo é: pela graça de Cristo, eu fui realmente um instrumento de Deus. Então o que ele está dizendo aqui no versículo 4? Viva na graça de Cristo. Produza os frutos que a graça de Cristo determina para você. Viva estes frutos da graça de Cristo. Seja um instrumento de Deus e glorie-se nisto, e se alegre nisto, e tenha gozo nisto, e não precisa esconder isso. Na igreja nós temos um conceito errado de humildade. Nós achamos que na igreja nós temos que negar tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que esconder tudo aquilo que nós fazemos, nós não podemos receber elogio daquilo que nós fazemos. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Muitas vezes também o fato de querermos esconder aquilo que somos pela graça de Deus é uma falsa humildade, e a falsa humildade é orgulho. Quando uma pessoa se nega a receber o crédito daquilo que ele, pela graça de Deus, faz na obra do Senhor, ele está, na verdade, manifestando um medo que ele tem de que o seu orgulho apareça, de que o seu orgulho flua. Mas Paulo diz: se nós estamos agindo pela graça de Deus em Cristo Jesus, então o mérito não é nosso, o mérito é da graça de Deus e a glória é de Deus. Portanto, nós não temos do que nos gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Mas ele diz: na cruz de Cristo nós podemos nos gloriar, na cruz de Cristo nós podemos nos alegrar, na cruz de Cristo nós podemos ter o nosso reconhecimento. Por quê? Porque isto glorifica a Deus, porque isto eleva a graça de Deus em nós. Se Deus está nos usando para a glória do seu nome, para produzir frutos para o seu reino, e isto nós reconhecemos que é graça e misericórdia de Deus em nós, não há problema nenhum em reconhecermos isto e em dizer: graças a Deus, em Cristo Jesus eu sou o que sou. De mim mesmo eu não sou nada, eu não tenho mérito nenhum, mas como instrumento de Deus eu sou bênção, e isto é glória para Deus e alegria para o meu coração. Então ele diz: prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não no outro. E então no verso 5 ele diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. Quando você chegar diante de Cristo, você levará, você prestará contas pessoalmente daquilo que você fez ou daquilo que você deixou de fazer. Então, você vai ser julgado pela fidelidade que você demonstrou a Deus, e portanto você não terá méritos próprios, mas méritos pela graça de Deus em ter sido fiel àquilo que Ele designou que você o fosse. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é um argumento contra os falsos mestres judaizantes que estavam querendo se gloriar no fato de que eles eram cumpridores de uma lei, a lei mosaica. Paulo está dizendo: esta lei não pode levar ninguém a mérito, porque o que esta lei exige, nenhum ser humano pode cumprir. Mas então Paulo diz: há uma outra lei, a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei da sua graça, porque Cristo, cumprindo toda a lei mosaica, toda a lei das Escrituras, Ele nos aplicou pela graça os méritos que Ele conquistou ao cumprir esta lei. E agora Ele nos chama para servi-lo pelo amor. E servindo-o no amor, ou seja, na sua lei, que é a lei do amor, nós somos por Ele
capacitados a ser aquilo que Ele determinou que sejamos. E ao fazer isso, sendo aquilo para o que Cristo nos capacitou e nos chamou, nós devemos sim nos alegrar, nós devemos sim nos gloriar. Por quê? Porque somos alguma coisa. Somos o quê? Somos instrumentos da graça de Cristo. Por isso ele faz esse contraste dos versículos 3 e 4, dizendo: se alguém julga ser alguma coisa não sendo, ou seja, aqueles que querem o ser pelos seus próprios méritos, nada são. Mas no versículo 4 ele está falando daqueles que, sabendo que não tem mérito nenhum, são capacitados pela graça de Deus em Cristo, e por isso sim, são instrumentos de Deus em Cristo Jesus. Então, cada um deve viver esta comunidade cristã, esta mutualidade cristã, sendo instrumento de Deus, vivendo para a glória de Deus, vivendo em coletividade, em vida harmoniosa na coletividade, praticando este amor de Cristo uns aos outros, servindo uns aos outros. Muito bem, eu gostaria de concluir então fazendo aqui algumas aplicações. Primeiro, nós não temos méritos próprios, não somos nada de nós mesmos, portanto, nada merecemos e nada podemos fazer. Devemos nos lembrar de Evangelho de João, capítulo 15, quando ele fala da videira e os ramos, e no versículo 5 ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Contudo, devemos nos lembrar que Cristo nos deu a sua graça para servirmos a Ele e à sua igreja. Não fomos chamados para viver sozinhos, isolados, desigrejados. Fomos chamados para viver a comunidade e na comunidade praticarmos a mutualidade movida pelo amor cristão. Essa é a terceira aplicação que queremos fazer. É nosso dever demonstrar o amor de Cristo, viver em comunidade e praticar a mutualidade da fé cristã. É por isso que precisamos viver na congregação. É por isso que precisamos viver na comunidade cristã. É por isso que precisamos viver na igreja, porque é ali o lugar onde esta mutualidade, promovido pela graça e o amor de Cristo, vai se aflorar, vai se evidenciar. Quarto, Cristo quer fazer de nós instrumentos de sua graça, e como instrumentos da graça de Cristo, sim, nós podemos ser muito valiosos, muito operosos, muito produtivos, e nós podemos realmente ser abençoados, ser reconhecidos como instrumentos da graça de Deus em Cristo Jesus. E por último, nós devemos nos lembrar que vamos prestar contas dos nossos atos diante do Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu quero chamar a sua atenção para a importância disso. Você foi chamado para viver na comunidade cristã. Viver na comunidade é a forma como Deus estabeleceu para que você possa praticar a mutualidade cristã. Então, pratique esta mutualidade para a glória de Deus. Seja um instrumento de Deus nesta mutualidade. Viva o amor de Cristo. Cumpra a lei de Cristo. É para isso que você foi chamado. É para isso que eu fui chamado como igreja, para estarmos inseridos nela e nela praticarmos estas coisas para a glória de Deus em Cristo Jesus. Que Ele o abençoe. Amém. Ó Deus, ajude-nos a praticar a Tua palavra, tão fiel, tão verdadeira e tão clara. Ajude-nos a ser instrumentos da Sua graça, a praticarmos a lei de Cristo, que é o amor, e a cumprirmos este dever de viver em mutualidade no Teu corpo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos então encerrando o nosso culto deste domingo. Nós desejamos que Deus dê a cada um de vocês uma semana maravilhosa, abençoada. Aproveite o melhor desse tempo. Aproveite o melhor desse tempo.
Deus mudou completamente a sua rotina. Deus mudou completamente a mudança das nossas vidas, a rotina das nossas vidas. Mas isso não significa que devemos viver entediados ou devemos viver privados da alegria cristã. Procure uma forma de praticar a mutualidade cristã. Quem sabe você pode esta semana escolher um irmão ou uma irmã e enviar mensagens para ele e compartilhar com ele e telefonar para que ele possa ouvir a sua voz. Uma outra coisa, há pessoas na nossa igreja que não estão no grupo de WhatsApp e que não estão, talvez, recebendo todas as informações que nós estamos tendo. Ligue para ele, pergunte se pode inseri-lo no grupo da igreja e então encaminhe aos administradores do grupo para inseri-lo no grupo da igreja, para que nós possamos praticar a mutualidade cristã por meio do aplicativo. Pratique esta semana estes deveres e cumpra a lei de Cristo para a glória dele. Amém.